Geopolítica do petróleo. Conflitos no Oriente Médio. A história e a importância do petróleo na sociedade atual está diretamente ligada à história do Oriente Médio. O recurso energético que mais movimenta dinheiro no mundo é alvo de grandes nações. Países se desenvolveram, fortunas foram geradas e inúmeras guerras foram travadas para assegurar um pedaço dessa riqueza. O óleo proveniente de diversos países da região é considerado o recurso mineral que move o mundo. Ele dita o preço de produtos como a gasolina e já foi responsável por graves recessões em diversos países. Problemas da distribuição no óleo, conflitos e até embargos fizeram o preço do produto variar e causar diversas crises mundiais. A causa desses problemas é a distribuição das reservas pelo planeta Terra. Países do Oriente Médio são detentores de 2/3 de todas as reservas de petróleo do mundo. Outras nações que necessitam do recurso para movimentar suas economias olham a região com certa cobiça. São fatores que fazem a estabilidade da paz na região ser tão difícil. São vários os agentes que participam direto ou indiretamente dos conflitos no Oriente Médio. Destaca-se a influência dos Estados Unidos e a já conturbada relação entre os países na região como os principais motivadores para as inúmeras guerras da região. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, forma um bloco comercial importante na regulação do mercado do petróleo. Mas a relação do bloco com os países externos, que inclui toda a Europa, Estados Unidos, China e Rússia, por exemplo, não é de todo modo saudável. Duas das grandes crises de abastecimento do petróleo no mundo são causadas pela relação da OPEP e dos Estados Unidos. A crise petrolífera de 1973, à primeira vista, é causada pelos conflitos religiosos. A Guerra de Yom Kippur é o choque entre Israel e Estados Árabes, com o principal motivador sendo a religião. Entre os diversos entraves causados pela instalação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra de Yom Kippur foi a que trouxe à tona a dependência mundial pelo petróleo árabe. A guerra, que trouxe destruição para todos os envolvidos, também trouxe problemas econômicos para o mundo com a participação dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos, com a sua já conhecida natureza imperialista, decidiu apoiar o Estado de Israel com uma segunda intenção de dominar indiretamente o recurso do petróleo, tão necessitado para o desenvolvimento do país na época. Com essa decisão, a OPEP proclamou um embargo petrolífero que gerou um grande caos na economia mundial. Mas o objetivo do embargo foi atingido, demonstrar a força do Oriente Médio em relação ao petróleo. Outra grande guerra que influenciou a história do petróleo no Oriente Médio foi a Guerra do Golfo. Inicialmente causada pelo conflito entre o Iraque de Saddam Hussein e o Kuwait, o conflito foi marcado por uma grande participação de países estrangeiros, incluindo novamente os Estados Unidos. A motivação do líder iraquiano era assegurar a economia do país tomando o país vizinho, assim conquistando seus recursos. Logo após a bem-sucedida invasão iraquiana, grandes potências ocidentais formaram uma coalizão para libertar o Kuwait e neutralizar a ameaça à Arábia Saudita, principal parceira comercial de petróleo dos Estados Unidos. O esforço da coalizão foi bem sucedido, porém o conflito mexeu com a economia mundial. O Iraque, ao recuar da ofensiva da coalizão, incendiou e destruiu diversos postos produtivos na região. O resultado foi uma nova crise econômica global, acompanhada de uma crise ambiental nunca antes vista até então. A relação dos Estados Unidos com o Iraque é conturbada desde então. Com os resultados da guerra do Iraque em 2003, após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos estabelecem uma grande pressão na região. Desde então, grupos armados e insurgentes operam na região do Golfo Pérsico e em todo o Oriente Médio, financiados pelo petróleo e motivados pela religião e um sentimento de liberação de suas terras. A articulação política ao redor do petróleo de países como Estados Unidos gera um desconforto na região. Guerras que foram travadas no Oriente Médio tiveram como um dos principais interesses o petróleo. A causa dos maiores problemas gerados pelo uso do petróleo é a dependência da humanidade nesse recurso finito. A ganância e busca do poder é o motivo das guerras, e esse cenário não vai mudar se não houver uma grande revolução nas matrizes energéticas. A independência da necessidade do uso do petróleo é crucial para um futuro saudável no planeta Terra.